E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo Renato hoje e ele vai contar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a experiência que ele teve com Cristo. Então, Renato, vamos lá. E aí pessoal, beleza? Como o Gabriel disse, eu tive uma experiência muito incrível com Cristo. Eu sou portador de doença renal crônica. Descobri isso há alguns anos atrás, por um acaso. Acho que não existe acaso, né? Existe Deus na nossa vida. Fui fazer um exame que não tem nada a ver com o rim, fui fazer exame de coração, baterias de exames normal, né? E o cardiologista viu alguma coisa e pediu para eu procurar um nefrologista, que é o médico dessa área, né, de doença renal crônica. Hoje, essa semana, dia 25 de julho, fiz 5 anos de transplante renal crônico. Hoje eu sou transplantado com a honra e a glória do Senhor Jesus. E estou aqui um pouco para dividir essa experiência com vocês. O que aconteceu? Eu descobri esse problema há alguns anos, como eu já tinha dito, e aí nós começamos um tratamento através de algumas medicações, mas tudo indicava para que um dia eu fosse para a máquina. O que seria a máquina? A máquina seria a máquina de hemodiálise. Muitas pessoas sabem, conhecem, têm o conhecimento que é a máquina de hemodiálise, e aí sabem que o tratamento não é fácil, mas é a única maneira de se sobreviver quem é renal crônico que não tem um transplante de rim. É 3 horas, né, de coisa, né? Sim, são 3 horas de máquina, né? De máquina. Aí Nossa. você tira o excesso, porque o renal crônico, ele acontece que os rins têm a total falência e a única maneira dele poder filtrar o sangue é através da máquina de hemodiálise. Pois bem, vamos lá. E aí começou minha trajetória de exames, de medicação. E no final de 2012, o médico responsável pelo meu tratamento me disse que eu ia ter que fazer hemodiálise. E aí eu não me via sangue através da máquina de hemodiálise. Pois bem, vamos lá. E aí começou minha trajetória de exames, de medicação. E no final de 2012, o médico responsável pelo meu tratamento me disse que eu ia ter que fazer hemodiálise. E aí eu não me via na máquina, não conseguia me enxergar naquela máquina. Aquilo para mim, eu pedia para Deus me ajudar, que eu não conseguia me ver deitado do lado daquela máquina fazendo a hemodiálise. Foi quando eu reuni os meus irmãos, eu tenho mais 4 irmãos, e contei a minha história para eles. Eles sabiam que eu era um portador de doença renal crônica. Eu teria a minha única solução seria a máquina de hemodiálise ou transplante renal. E aí assim foi feito, nós conversamos. O meu irmão mais velho, ele não poderia doar porque a tipagem sanguínea era diferente. O meu sangue é A positivo, o dele é AB. As minhas 2 irmãs mais novas não poderiam, porque o Ministério Público ele não autoriza, porque não tem filhos ainda. Isso segue todo um processo. E minha irmã de Belo Horizonte, Ana Paula, ela foi a minha doadora. Na hora que ela ficou sabendo que eu ia precisar de um transplante de rim, ela se propôs a ser minha doadora. E aí começou o milagre na minha vida. O que acontece? Eu fui para São Paulo, no Hospital do Rim, que tem em São Paulo, frequento lá até hoje. E o médico que me fez minha primeira consulta dia 5 de abril de 2013. Dia 4 de abril de 2013. Foi minha primeira consulta. E aí ele me perguntou se eu tinha fístula. O que seria a fístula? Fístula é um procedimento cirúrgico que os médicos fazem no braço para poder fazer a hemodiálise. Eu falei que eu não tinha fístula, que estava marcada para eu fazer no outro dia. Seria no dia 5 de abril. Aí ele me perguntou se eu tinha doador. Eu disse que sim, que seria minha irmã. Aí no dia 4 de abril foi minha primeira consulta em São Paulo, no Hospital do Rim. E aí o médico me perguntou se eu tinha feito alguma fístula, e eu falei que não, que teria marcado, porque a fístula estava marcada para no outro dia, dia 5. Ele me perguntou também se eu teria um doador. Eu disse que tinha. Ele falou, então não faça a fístula, porque vamos fazer os exames primeiro, porque se esses exames derem certo, a gente transplanta você mais ou menos em 3 meses.
E aí nesse dia Deus começou a trabalhar grandemente na minha vida. A minha irmã começou a vir para São Paulo, a minha irmã mora em outro estado. Começou a vir para São Paulo para a gente começar a fazer os exames. E a partir daí, Deus começou a trabalhar de uma maneira que não tem explicação. Vocês imaginam um quebra-cabeça de 20 mil peças, e cada peça sendo encaixada sem repetir nenhuma vez. No dia 25 de julho de 2013, um milagre aconteceu na minha vida. Fui transplantado. Hoje tenho 5 anos de transplante renal crônico. Sou perfeitamente saudável, né? Entre aspas. Só torce pro Corinthians, mas... E Jesus tem feito algo de maravilhoso na minha vida. Não precisei fazer hemodiálise, graças a Deus. Hoje tomo algum tipo de medicação, mas que é para segurar o transplante renal. Tenho uma vida perfeita, trabalho, me divirto. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí a esclarecer um pouco desse problema que é o transplante de rim. E sou muito feliz, porque tenho Jesus no meu coração. E aí, espero que vocês gostem do vídeo. Gabriel, meu amigo, ele pediu para eu contasse um pouco da minha experiência aí com Jesus e vai, Gabriel. Então, deixe seu like aqui em cima, se inscreva aqui no lugar onde está aparecendo aqui. E é isso, e é nóis. E segue eu lá no Facebook, se inscreve aí no meu canal e é nóis na fita aí, suave.